Definindo o inimigo, que é a primeira parte. Tudo que vocês imaginarem nessa literatura universal que fala do nosso inimigo interno, a nossa dificuldade em crescer, vencer o nosso egoísmo, não ser escravizado pelos instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, nossa inércia, nossa preguiça, tudo isso ele coloca um nome, a resistência. A resistência é o general em armas de todos esses elementos que não nos deixam crescer. A princípio, nós temos uma transição para fazer entre dois mundos. Passado um estágio muito animal, de um animal dotado de mente, porque o animal se baseia em duas coisas, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Se você coloca a mente no animal e continua deixando ele se guiar pelos instintos, ele passa a ser um animal que potencializa os seus instintos com a mente. É um predador perigosíssimo. Tá? Mas não atinge o estágio humano, porque o humano significa outros objetivos além de sobreviver e procriar. Tá? Então existe uma passagem, uma transição da condição humana. E a primeira coisa que temos que identificar é contra o que estamos lutando. Nós não estamos lutando contra nada fora, estamos lutando contra um inimigo interno, que pode ter aliados externos, mas os aliados externos não nos derrubam, o interno sim. E é terrível, porque o inimigo interno, ele não é tão claro de se ver. Se eu estou lutando contra ela está visível, eu me posiciono, ela vai para lá, eu me posiciono. Agora, quando você guerreia contra o inimigo interno, você se confunde com ele. Tem hora que eu entrego a arma para ela e digo, vai, me mata. Nós não sabemos exatamente o que é. E a intenção dele, ele passou a vida inteira, ele é de uma sinceridade nesse livro, conta a sua vida praticamente, a vida inteira lutando contra algo que ele não via. E quando ele viu, deu o nome disso de resistência e se dispôs a explicar como se luta contra isso. Então ele vai começar a falar da resistência. Ele começa falando do seu dia a dia. O que eu faço? Eu levanto, tenho os meus horários todos contados, organizo o meu espaço, começo o meu dia organizando a minha casa. Ele é separado, vive sozinho, organizo a minha casa, faço as minhas coisas, mas eu tenho um horário marcado. Eu sei que naquele horário eu tenho que sentar e tenho que começar a escrever. Eu nunca vou cair no engano de colocar o urgente antes do importante, porque senão vai começar a aparecer um monte de urgentes na minha vida, e o importante é produzir aquilo para o qual eu nasci, realizar o meu sonho, dar o recado da minha alma para o mundo. Isso é o importante, eu não posso passar nada na frente. Então aconteça o que acontecer, tal horário eu vou estar sentado e escrevendo. Depois de um certo tempo, cumprida a minha jornada, eu fecho, na época ele fala de máquina de escrever, o livro não é tão antigo assim não, mas acho que quando ele escreveu ainda se usava essa peça arqueológica, né? Ele fecha a minha máquina, pronto, estou tranquilo, a resistência foi vencida por hoje. Agora eu venci a resistência hoje, mas eu não tenho ilusão, amanhã de manhã ela vai me esperar pela manhã com uma estratégia nova. Amanhã de manhã eu vou ter que começar tudo de novo e ela vai estar mais forte. E vai querer me enrolar de outro jeito. O que eu sei? O mais difícil que existe é sentar e fazer o seu trabalho. Uma pessoa que está começando agora a enfrentar os desafios da vida deveria saber isso. Não tem nada que seja difícil que venha de fora. Mais difícil é vencer a tua inércia, a conversa fiada da tua mente, os adiamentos, as desculpas que você mesmo inventa, sentar e fazer o seu trabalho. Aconteça o que acontecer. Não admitir conversas, sentar e começar a fazer aquilo que te corresponde. Isso é o mais difícil. Ele diz, para chegar a isso, eu lutei contra todas as faces da resistência que vocês possam imaginar. E ele vai começar a descrever isso. Né? É muito interessante como ele vai mostrar, mais adiante, com muitos detalhes, esse rito do seu dia a dia. Como ele prepara o seu espaço, o que é necessário ter, ele enfrenta esse momento de produzir a sua obra como algo cerimonial. E tudo para ele tem importância. Tá? E é inexorável fazer aquilo que nos corresponde. Tão inexorável quanto alimentar o nosso corpo, porque senão ele morre, é alimentar a nossa alma fazendo aquilo que ela veio ao mundo para fazer. Senão algo em você também morre. E se torna quase que um zumbi. E aí começa a ser jogado para lá e para cá pelos distrativos da sociedade. Ele vai falar coisas muito interessantes. A vida não vivida. Temos duas vidas. A comum, essa do dia a dia, sobreviver, ganhar o nosso dinheiro, comer, dormir, acordar. E a não vivida, que era do nosso sonho, que a gente não teve tempo para ela, não sabe se vai ter, não sabe se vale a pena, não sabe se leva jeito para isso, mas eternamente ela não desiste de nós, fica ali soprando no nosso ouvido e tal coisa. Ele vai dizer, pode ser um empreendimento, pode ser um trabalho social, um sonho,
a combater aquele defeito, melhorar aquele aspecto da sua vida, tem essa vida não vivida, que não desiste de você. Ele vai dizer que a resistência é uma força que deforma o nosso espírito e nos torna menores do que nascemos para ser. Cada ser humano como um ser único e irrepetível. Marco Aurélio, o filósofo romano, dizia isso. Quando um ser humano morre, é um ser único e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós com um recado para dar ao mundo, que só pode ser dado por nós. Se nós não fizermos aquilo que viemos fazer, algo não vai ser dito. Alguma palavra não vai ser ouvida. Tá? Alguém vai perder, alguns sonhos vão morrer. Porque cada um de nós tem um recado para dar ao mundo, quando realiza a sua natureza. Os romanos chamavam isso de gênio. Esse centro sagrado, que é só teu, único e irrepetível. Os homens tinham um gênio, as mulheres tinham uma Juno. Isso fazia parte da mitologia. Era um centro sagrado. Que era aquela palavra sagrada que toda a humanidade esperava você dizer, que justificava a tua presença no mundo. O universo é um grande quebra-cabeça onde cada um de nós traz uma peça. E cada um de nós tem uma peça a entregar, tem algo a dizer. Muita coisa vai deixar de ser se a nossa palavra não for pronunciada. Nós somos únicos, insubstituíveis, temos uma missão no mundo que não é simplesmente sobreviver. Se você pega, por exemplo, eu costumo brincar com os meus alunos e falar para eles imaginarem um ser unicelular, que é uma ameba, que só sobrevive e procria. Pega um ser super complexo que é o ser humano. Em geral faz o quê também? Só sobrevive e procria, só que com mais conforto, mais luxo. Mas isso é uma ameba high-tech, não é? O ser humano tem muito potencial para só vir ao mundo fazer isso. Tem algo que, se você não fizer, o mundo vai sentir falta dele. Resistência é mais difícil de renegar do que cocaína. Muitos alejam e desfiguram as suas vidas pela resistência. Ou seja, é um vício tão terrível, você começa a pensar em fazer alguma coisa, você começa a inventar pretextos e preconceitos. Não, amanhã, hoje eu tenho que fazer tal coisa, agora não, hoje não é o melhor momento. É um vício tão terrível de adiamento e de fuga de nós mesmos, que ele diz, é mais fácil você se livrar de qualquer droga do que se livrar da resistência. Porque pelo menos cocaína você sabe sempre que é cocaína. A resistência, ela toma tantas faces, se justifica de tantas maneiras, que você não sabe que você está se auto-boicotando. Resistência é sempre você boicotando os seus sonhos. Mas é difícil você identificar. Tá? Então ele vai falar, muitos desfiguram suas vidas ou até morrem vítimas da resistência. Ela fabrica bêbados, viciados, neuróticos e compulsivos. E ele diz, olha, as rotas de fuga da sociedade já estão todas prontas, porque todo mundo está frustrado. Então já existe a fantasia, a alienação, no nosso caso o Big Brother, a telenovela, tudo pronto para a fuga das vítimas da resistência, os refugiados da resistência. E vão se realizar em bobagens para poder deixar de ouvir o chamado do seu coração, da sua consciência e suportar a angústia com que vivem. Que às vezes nem isso supre, que às vezes a angústia é tanto que desenvolve patologias ou até compromete a vida da pessoa. Ou seja, muitos atrativos externos para que você não ouça a si próprio. Vocatio vem de voz, é como se fosse uma voz, vocação, vocatio vem de voz. Como se fosse uma voz dentro de nós que nos chama e diz, e isso? Mas você vai desistir disso? Quem vai ser você sem isso? E todos os caminhos já preparados, porque a sociedade já sabe que a grande parte da humanidade é uma fuga, refugiados de si mesmo. Os maiores sucessos da resistência, isso é importantíssimo entender. Qualquer coisa que você queira fazer, que te leve desse patamar de consciência para esse, vai gerar resistência. Agora, se for desse para esse, pode ficar tranquilo. Como dizia minha avó, para baixo todo santo ajuda. Se você quer vencer alguma dificuldade interna ou externa, melhorar um relacionamento, fazer um trabalho altruísta pela humanidade, desenvolver uma arte que beneficie a si próprio, aos homens, fazer qualquer coisa que te leve desse patamar de consciência para esse, prepara que vai vir a artilharia pesada. Ela só se manifesta para cima, para baixo não. Tá? Então, vocação artística, empreendimento, regime de saúde ou de crescimento espiritual. Ele diz, lembra aquela esteira que você tem na sua casa e nunca usou? Superação de vício, educação de qualquer forma, atos de coragem, atos de altruísmo, comprometimento de coração com algo, reação ante a adversidade, adiamento de qualquer gratificação, ou seja, não querer resultados agora, adiar um pouco, ser capaz de persistir por dever e não por prêmio, ou seja, qualquer coisa que te enobreça, conta com a resistência, que ela vem com tudo.
Ele vai falar muito sobre esse núcleo de consciência, que ele vai chamar de pequeno eu, que é a resistência general em chefe dele, cujo objetivo é impessoal, mas absoluto: não deixar nada mudar, nem ninguém crescer. Não ser consciente que esteja mirando em você, ela não sabe nem que você existe, mas ela atua em bloco sobre toda a estrutura da humanidade, não deixando que nada mude, que nada passe para o próximo degrau. E todos os seres humanos enfrentaram isso. Tá? Então não pense que é uma coisa particular, não é só você. A resistência é o drama da humanidade. E é uma coisa tão dolorida que às vezes quando se vê um ser humano que venceu a resistência, a humanidade sente revolta, sente ódio, porque isso a expõe e mostra que ela também poderia ter feito. Então a pessoa que vence a resistência tem que se submeter a agressões, às vezes, externas, a insatisfação das pessoas à sua volta. Tudo isso ele vai abordar mais adiante. Tá? Então, para crescer como ser humano, pode esperar resistência. E ela joga pesado. Características. A resistência é invisível, mas sensível. Força de repulsão, afastando-nos de nosso trabalho. Digamos que você é como ele, uma pessoa que pretende escrever, coloca o seu computador em cima da mesa. Você vai perceber que o lugar mais difícil do mundo para você ir é aquela mesinha onde está o seu computador. Você vai arrumar coisa para fazer na cozinha, no banheiro, na casa do vizinho, lá embaixo, na padaria, não sei o quê, blá, 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 um telefonema, coisa, compromissos que estão atrasados há 10 anos, você vai lembrar que tem que fazer naquele momento, blá, 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 blá. Aquilo ali tem uma força centrífuga, né? Você não vai querer sentar ali de jeito nenhum. Qualquer coisa que vai te obrigar a ter uma disciplina, um comprometimento, no sentido de puxar a tua consciência para cima, gera essa força centrífuga. Terrível de vencer. É um bloqueio e a gente não entende que isso é interno. Não, eu sou uma pessoa que adoraria escrever, mas eu tenho tantos compromissos. Quantas vezes eu já vi pessoas que começam a fazer com a gente o curso de filosofia, que é um trabalho de autoconstrução do homem, a filosofia nasceu para isso, e aí a pessoa, mas tanto tempo que eu queria fazer um curso de inglês, acredita que agora eu ganhei uma bolsa gratuita? E exatamente nesse dia, não tem outro. Eu ia pagar R$200, vou pagar só 180, é um desconto muito bom. Isso até nesse dia. E elas não percebem que é resistência. Tem pessoas que hoje estão em Nova Acrópole que me falam, olha, quando eu vi esse curso de filosofia, eu pensei, vou entrar. Fiquei 10 anos para entrar. No dia que eu ia, aconteceu uma coisa, acontecia outra. E eu não priorizava isso, fiquei 10 anos para vir aqui. Recebendo folheto, vendo plaquinha, fazendo não sei o quê. Sabe quem te adiou 10 anos? Resistência, não tenha dúvida. Isso e qualquer coisa que você faça para te levar a um degrau acima. A resistência é interna, não nasce de qualquer circunstância ou adversário externos. Nós a geramos e perpetuamos. Nasce de um medo terrível, que é o medo de crescer. Que é o maior de todos os medos, ele vai citar isso. Te obriga a se reposicionar diante da vida, te isola daquelas relações que você tinha antes. É o maior de todos os medos. Não pense, eu não cresci por culpa do meu patrão, do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, da minha mulher, da minha sogra, que é sempre culpada. Não. Você não cresceu porque você tinha um medo terrível de crescer. As exigências que isso traz são muito pesadas. Se você transfere essa responsabilidade para outro, não vai ver o inimigo. E se não vir o inimigo, não tem condições de dominá-lo. A resistência é insidiosa, mente, seduz, intimida e trai. É multiforme. Vocês acham que a resistência vai chegar para você e vai dizer, você não vai se comprometer não porque eu não quero, eu sou a resistência. Você não vai aceitar uma coisa dessas? Você não vai não porque você está com medo, tá? Não, que isso, eu não sou covarde, vou sim. Ela vai se apresentar com aquela face que tiver maior abertura para você. E ela é tremenda de capacidade de tomar as formas que forem necessárias e sempre surpreendentes. Então, se você amanhã se comprometeu em fazer alguma coisa e você acredita em astrologia, seu horóscopo vai estar dizendo, hoje é seu inferno astral, não saia da cama. Se você acredita em intuição, hoje eu intuo que eu não devo sair de casa. Eu já contei para vários de vocês que uma vez eu conheci uma preguiça platônica, isso ficou muito marcado na minha memória. E nós somos voluntários em Nova Acrópole e eu era chefe de uma escola e estava arrumando a escola antes das pessoas chegarem. Aí chegou um rapaz, viu que eu estava arrumando, ficou meio assim, sentou, assistiu a palestra, no final ele veio me dizer, olha, eu queria muito ter ajudado você, mas Platão diz que cada um tem que se dedicar a um único ofício, que é aquele que é coerente com a sua natureza. E como eu não tenho natureza para faxineira, eu não podia ajudar você.
Eu fiquei impressionada de ver, uma preguiça platônica, faltava isso. A resistência com essa fantasia não tinha visto ainda. Aí eu passei a acreditar que realmente ela pode vir vestida de Buda, de Cristo, de Confúcio, Lao Tse, de qualquer coisa. Pode, ela dá um jeito. Ela é muito multifacetada e vai se apresentar justamente com aquilo que tem mais chance de te convencer. A resistência é implacável, ela é uma máquina de destruição que não para nem cansa nunca. Você vai perceber que quando a pessoa quer reagir e trabalhar para fazer alguma coisa que a transforme, que some para a humanidade, ela vai lidar com uma briga incansável com a resistência. Uma pessoa comodista que nunca lutou, se você falar para ela, resistência, resistência, que é isso? Ah, você viu isso em algum livro de autoajuda? Isso não existe, não. Ou seja, ela só se apresenta para quem reage, é claro. Quando você não reage, você não dá trabalho, a resistência tem aí um jogo fácil. Mas quanto mais você reage, mais poderosa ela vai se tornar. E ela não cessa enquanto não te imobilizar. Enquanto não te convencer a ficar parado e deixar disso, ela é tipicamente a turma do deixar disso psicológica. Enquanto ela não te convencer a deixar disso, ela não vai parar de atacar. Ele vai falar que até a reta final ela vai estar atacando. Não desiste. É uma força absolutamente inexorável da natureza. Enquanto ela não voltar você para a cadeira, ela não vai parar. Ele diz que se quebrássemos a resistência e reduzíssemos ela a um átomo, ela seria um átomo que continuaria lutando e dando pancada. É uma programação que ela não para, nunca. É da natureza dela, essa é a sua função no universo. A resistência é impessoal. Ou seja, não, a resistência me marcou. Não, marcou você. Não sabe nem quem é você. Ela faz parte de uma lei impessoal que tem essa função. Ela exerce uma força para te conter exatamente para, canalizando a vontade para superá-la, você se tornar maior do que é. Entende? Ele é aquele degrau que foi colocado na sua frente para que você, canalizando uma força maior, pise no outro patamar. Você não vai subir sem enfrentar essa parede diante de você a cada degrau, não é assim? Se nós imaginarmos uma escada, cada parede dessa que é colocada diante de nós é resistência. Só tem um jeito de você superá-la, para cima, canalizando vontade. Senão não vai sair daí. E é assim com todos os seres, não é só você que sobe escada. Todo o universo vai de escada rolante, só eu que tenho que fazer esse esforço. Não, todos os seres crescem enfrentando obstáculos. Tá? A resistência é infalível. Aí é uma dica muito boa que ele dá. Aquilo que ela mais te impede de fazer deve ser a melhor coisa que você tem para fazer na vida. Então ela é uma bússola. Sabe aquele negócio que ela vem te enrolando desde o início dos tempos? E ela não é afirmativa, ela não diz, não faça isso. Ela usa argumentos sutis, faça amanhã, semana que vem. Não, essa ideia é muito boa, viu? Ele vai falar disso, da procrastinação. Essa ideia é muito boa, mas hoje, se é sexta-feira, hoje é dia de começar a fazer alguma coisa? Segunda. Aliás, bom mesmo é o segundo semestre, que já está quase chegando aí. Não, agora não. Aliás, esse ano, se vocês forem ver, cabalisticamente, 2015 não é um ano bom para começar coisa nova. Ano que vem. Não, é boa a ideia, só que agora não. Já, daqui a pouquinho. Não é assim? Estou indo. E por aí vai. Essa é a linguagem dela. Você não identifica como um inimigo. Parece até que ela é a tua amiga, está te ajudando. Só que você não vai nunca. Você adia até o túmulo. Ela não te deixa ir nunca. E aquilo que ela mais te bloqueou até hoje, provavelmente é o que você mais necessitaria fazer. Então ela é uma bússola. Como diz o Dalai Lama, né? Aprendemos muito com os nossos inimigos. Procurando nos deter exatamente na direção que mais seríamos úteis. Quanto mais importante para a evolução da nossa alma, mais resistência gera. Ou seja, por melhor, quando é melhor para você, a resistência vai ser maior. A resistência é universal. Tudo que tem corpo sofre com ela. Para crescer, todas as coisas enfrentam resistência. Para cair, é fácil. Tá? É lei da gravidade. Para crescer, resistência. A resistência nunca dorme. O medo nunca nos abandona. É a batalha a ser travada todos os dias. Porque ele vai reiterar, a resistência tem como principal arma o medo. Ela te inspira medo. E se você for fazer isso agora, vai te atrapalhar. Começa curso de filosofia na quinta-feira. Ixi, quinta-feira é um dia tão ruim. Já está perto do fim de semana. Você pode ser convidado para um compromisso, está comprometido com isso. Olha só. Olha, se fosse você, eu pensava bem. Então, ela trabalha sempre te intimidando, com coisas de todos os tipos. A arma fundamental dela é o medo. Dos mais simples até os mais poderosos. Olha que você vai perder sua vida com isso. Isso é uma bobagem, o tempo está passando.
vai curtir. Eu me recordo, eu já perdi alunos com isso. Um amigo chegou para ele e disse, você está fazendo filosofia, filosofia não enche barriga, vai curtir, você é tão jovem. Daqui a pouco a vida passa, você perdeu sua juventude e não curtiu. Só que ele curtia fazendo filosofia, que também é uma forma de curtição. Tá? É a voz da resistência, que às vezes arruma aliadas externas. A resistência joga para ganhar. O alvo dela é o dom que nos trouxe ao mundo e o objetivo é matar. Ela não brinca. O objetivo dela é eliminar de você qualquer ímpeto de subir o próximo degrau. E ela não joga para diminuir, para você fazer menos, ela joga para eliminar. Ela é um guerreiro assim, infalível e sem compaixão. Enquanto você quiser reagir, ela vai atacar. Até que você se acomode e só sobreviva. Aí tranquilo, ela te deixa em paz. A resistência alimenta-se do medo. A força da resistência vem do nosso medo. Dominá-lo é vencê-lo. Aí é uma das coisas que ele vai falar. Dominá-lo não é superá-lo. Porque ninguém supera medo. Medo é uma força da natureza que vai te acompanhar sempre, eternamente. Mas o medo não necessariamente é para te deter. É para que você avance com mais prudência. Tá? É uma estupidez acharmos que os grandes guerreiros do passado não tinham medo. Tinham, e o medo os avisava que a partir dali redobra a atenção. O medo não tem que estar na tua frente te mobilizando, ele pode estar atrás empurrando. Ele vai falar de um ator, mais adiante vai citar isso, um ator americano chamado Harry Fonda, que vocês devem conhecer, que diz que ele com 75 anos de idade, trabalhando em espetáculos, teatro, TV, desde os 20 e poucos, aos 75 anos de idade, antes de entrar no palco, ele passava mal, vomitava de nervosismo, com medo. Aí diz que ele ia no banheiro, vomitava, secava, arrumava e entrava no palco. Sempre, a vida inteira. Com 10 minutos tinha passado o medo. Vai deixar de sentir medo? Isso é uma estupidez, não vai deixar. Agora, isso não é argumento para que você se imobilize. A resistência joga com o medo. E nós temos que saber lidar com o medo, não eliminá-lo, dominá-lo. Porque eliminar não vamos eliminar nunca. Mas ele pode ser nosso aliado. Atua em uma única direção, só de uma esfera inferior para uma superior. Ele vai dizer, você está fazendo um trabalho para a obra da Madre Teresa de Calcutá. Resolveu abandonar tudo para montar uma firma de telemarketing. Vai tranquilo que a resistência vai até pagar a tua passagem. Tá para baixo, tranquilo. Ela só vai te atrapalhar para subir. Ela atua numa única direção. Subir, espera lá. Para descer, tranquilo. Ela vai facilitar a tua vida, você vai ver. Tá? De um patamar superior para o inferior, não há resistência. E ela é mais forte na reta final. Ah, agora eu consegui esse objetivo. Estou quase chegando, agora eu posso ficar tranquilo. Não relaxa enquanto não tiver chegado em terra firme. Porque a resistência na reta final, ela ataca com tudo. Ele cita o exemplo de Ulisses na Odisseia. Está chegando em Ítaca, ele está vendo Ítaca, a fumacinha saindo das casas. Aí ele estava com um saco de ventos, que tinha sido dado para ele pelo deus Eolo, para ele poder chegar à sua terra mais rápido. Os ventos adversos tinham sido presos ali. Ele resolveu tirar uma pequena soneca. E os seus marinheiros acharam que naquele saco tinha ouro. Resolveram abrir para roubá-lo. Aí soltam gente, vão parar lá do outro lado do mar de novo, perdem toda a viagem e começar tudo de novo. Na reta final, não durma. Porque na reta final que a resistência ataca com tudo. Quando ela vê que você está quase cruzando a linha de chegada, aí ela joga com todas as suas forças. Ela não desiste. Se nós aprendêssemos dela e tivéssemos essa objetividade e essa eficácia para atingir os nossos objetivos, estávamos feitos na vida. A resistência é implacável, não dorme nunca. Dúvida, gente? Alguma pergunta? Continuando, a resistência recruta aliados. Essa eu acho muito boa. Acordo tácito por permanecer todos no mesmo lodaçal, sentem-se traídos. Essa de recruta aliados é muito interessante. Ele diz, você começa a fazer aquilo que você sonhou. Se dedica àquele trabalho voluntário, começa a fazer um processo de autoconhecimento, está fazendo o que você se propôs. As pessoas à sua volta começam a se comportar de maneira estranha. Tá? Os seus pais ligam, brigam com você, sua esposa fica com a cara fechada, o marido, o cachorro te morde, o vizinho resolve estudar bateria, ou seja, tudo começa a gerar um curto-circuito à sua volta. E diz, olha, eles não sabem, não têm consciência, mas eles estão querendo te boicotar. É terrível para um ser humano perceber que ele está sendo derrotado por aqueles demônios e você está vencendo.
Isso o expõe, percebe? Se alguém está vencendo, eu também poderia vencer. Isso é uma tragédia. Isso expõe a minha mediocridade, gera um nível de angústia que você é tomado como um traidor. Aí ele vai falar desse exemplo, que o Pressfield é ótimo, os exemplos dele são muito engraçados. Ele diz, o maior pecado do caranguejo é pular na borda do balde. Se você ficar lá dentro do balde com todos os outros caranguejos, está bem. Você pulou na borda do balde, prova que todos os outros são comodistas. Estão no balde por preguiça de pular. Entende? Eu sempre cito aquele exemplo de quando você é pequeno, que chegou no colégio e tinha estudado, e nenhum dos seus amiguinhos tinha estudado, aí você tirou nota e eles quiseram te bater, porque se todo mundo tirasse zero, a culpa era do professor, não foi? E você expôs todo mundo, que provou que dava para tirar nota. Ou seja, existe um acordo tácito por permanecer na mediocridade. Quem reage é traidor. E é árduo. Eles, até mesmo uma pessoa que atua na área literária, por exemplo, a crítica especializada, que em geral não é tão especializada quanto pensamos, é duríssima com alguém que está surgindo e rompendo com a moda e ousando fazer aquilo que gosta, é duríssima. Aí você olha, você vê claramente quem é um crítico honesto e quem é um crítico que está querendo te matar porque você fez o que ele não teve coragem. Tá? Você vê claramente quando tem inveja. Então é uma resistência enorme do lado de fora também, que as pessoas se sentem incomodadas com alguém que está traindo o comodismo. Resistência e procrastinação. E ele diz que a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas é avançar e dar exemplo. Vai embora, porque aí você prova que é verdade mesmo, dá para avançar. Que ajuda essa pessoa a ter mais argumentos contra a sua própria resistência. Não adianta ficar lá para trás tentando conciliar. Isso é mais um argumento da resistência. Você não vai conciliar, as pessoas só vão abrir mão se você parar. E parar você não pode. Então avança e dá exemplo. Em determinado momento você vai ver que alguns vão se inspirar em você e vão começar a caminhar. O site dele, de pessoas que escrevem para ele por causa desse livro, vocês não fazem ideia. São milhares de pessoas que se sentiram incentivadas a lutar contra a sua resistência por causa dele. Uhum. Resistência e procrastinação. Ele vai falar dessas racionalizações. Racionalização é o funcionário que cuida da imagem do chefe. Sempre tem uma boa razão para justificar aquilo que a resistência quer. Como eu falei para vocês, ela não chega com qualquer argumento, chega com um argumento bom, de primeira linha. Então é sempre esse negócio, não vou é trocado por vou amanhã. E se torna um hábito. Sempre daqui a pouquinho, sempre vou amanhã. Tem pessoas, é engraçado, porque Brasília é uma cidade grande, mas a gente encontra às vezes com as pessoas na rua. Tem pessoas que estão me dizendo que vêm fazer o curso de filosofia na semana que vem, deve ter uns 10 anos. E essa semana que vem ela ainda vem, até hoje não veio. E não é que a pessoa minta, não para mim, mente para si mesmo. E sempre tem alguma coisa, sempre tem um argumento e sempre vai ter. Porque quando é que vai deixar de acontecer qualquer coisa na nossa vida? Só vamos fazer as coisas quando fizermos, apesar de qualquer coisa que aconteça. Eu recordo, alguns dos meus alunos, a gente saía às vezes para fazer propaganda na escola, e era uma coisa incrível, porque tudo acontecia quando a gente se combinava de sair para distribuir folhetos. Aí a gente tinha uma combinação entre nós, era um grupo muito jovem, muito alegre, a gente dizia, se vier o apocalipse e o anjo Gabriel entrar pela janela tocando corneta, a gente pede para ele fazer a trilha sonora e vamos entregar folheto assim mesmo. Porque só assim que a gente vai, fora isso não vamos sair nunca. Porque tudo acontecia, faltava luz, tinha engarrafamento na porta da escola, todo mundo tinha compromisso, não. Agora, se for o juízo final, a gente vai assim mesmo. O anjo Gabriel tocando corneta e fazendo trilha sonora. Fundo musical, cover artístico, porque não dá de outra forma. Se você não assume que isso é importante e vai ser feito, pretextos para não fazer sempre haverá. E às vezes, cada vez mais complexos. Resistência e sexo. Ele vai dizer que sexo, chocolate, programa na televisão, tudo aquilo que é agradável e traz satisfação a curto prazo, é um prato cheio para a resistência. Nem sempre sexo é resistência, mas ele diz que é uma ferramenta muito boa para ser usada pela resistência, porque traz uma satisfação rápida e que você distingue quando é resistência, porque depois gera um vazio interior terrível. Você percebe que você se enganou, se enrolou para fugir mais uma vez dos seus compromissos. Então, o mesmo com drogas, compras compulsivas, que você sempre acha que está faltando alguma coisa para você, fora e não dentro, TV, gula, etc. Distração com suborno fácil e barato. A resistência te suborna, ela oferece trocados, ela dá balinha para distrair você de fazer o que você tem que fazer. Coisas que trazem satisfação rápida, porque a construção de si próprio não traz satisfação rápida.
É uma das coisas que ele diz do homem que constrói a si próprio é saber ter essa satisfação adiada. Ele não pode esperar ter resultados rápidos, porque crescer não é fácil, não é rápido. Ele não pode esperar a aprovação das pessoas, porque às vezes vem, às vezes não vem. Então é uma resistência adiada, um amor pelo próprio trabalho. E uma das coisas que a resistência vai fazer é atacar com coisas que trazem gratificação rápida. Tá? É uma ferramenta muito comum. Resistência e problemas, isso eu acho muito engraçado. A pessoa vive se envolvendo em problemas, ela não percebe, mas ela cria para fugir de fazer o que tem que fazer. Então o cidadão está doente, brigou com o vizinho, brigou com a família, perdeu o emprego, começou a beber, tem hábito de dormir até tarde. Ele inventa problemas para fugir de si próprio. Neurose, ciúmes, qualquer coisa. O artista não tolera confusão em sua vida, pois isso o impede de fazer seu trabalho. Então, simplesmente não vai haver confusão na sua vida, porque ele não quer. Se o vizinho parar na porta dele, ele não vai nem olhar, porque ele tem coisa mais para fazer, ele não vai brigar com o vizinho, não tem tempo para isso. Ele tem coisas mais importantes. Se os pais estão estressados, bom, hoje eu não falo com eles, falo amanhã, eu não vou brigar com ninguém, eu não tenho tempo a perder com isso. Não vou me envolver em nenhum tipo de confusão. Ele vai dizer de um outro tipo de problemas, que são as dramatizações, que essas são engraçadas, porque essas existe um pacto tácito de dramatização. Diz que tem famílias inteiras que parece que elas combinaram entre si de estar sempre gerando um drama. Quando baixa o nível de drama, alguém vai e apronta alguma. Fulano bebeu, se alcoolizou, todo mundo blá, 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 a mãe chora, a esposa sai de casa, terminou aquilo, a filha mais nova aparece com uma tatuagem, blá, 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 blá. Ele diz que a família toda fica ali colocando combustível no foguete. E nisso ninguém faz nada. Ele diz que a resistência é como se fosse um Papai Noel que sai rindo com as bochechas vermelhas. Nessa casa ninguém vai fazer nada. Então fica uma cultura de dramatização um atrás do outro. Garante, todo mundo vai ficar envolvido com isso, ninguém vai fazer seu trabalho. Quem tem algo a fazer, vocês já ouviram falar que Leonardo da Vinci deixasse de pintar seus quadros porque estava metido numa dramatização com a família dele? A gente não sabe nem quem era a família dele, ele estava lá pintando. Mozart, não, eu estou com um problema existencial hoje, eu não vou compor essa sinfonia. Que problema existencial? Como assim? Eu não sabia nem o que era isso, ele estava ali totalmente envolvido no seu trabalho. Quem tem algo importante e sério a fazer sabe que não tem tempo a perder com esses vícios emocionais, que nós criamos como mais uma forma de fugir de nós mesmos. Mas uma desculpa, não, com essa vida difícil que eu tenho, ninguém faria nada. Eu acho que todo mundo que fez alguma coisa tinha vida fácil. Tolstói tinha 18 filhos, vocês sabiam? Bach tinha uns 12 e morreram uns 8 pelo meio do caminho. Vocês acham que alguém que fez alguma coisa grandiosa tinha vida fácil? Ou seja, essas coisas podem ser até verdadeiras e difíceis, mas nem por isso muitos seres humanos deixaram de fazer o que tinham que fazer com elas. Resistência e automedicação. Aí eu achei ótimo, maravilhoso. Muitas doenças são técnicas de marketing. Esse cidadão ele trabalhou em tanta coisa que é difícil imaginar isso cabendo numa vida só. Ele foi fuzileiro de naval, ele trabalhou no cais do porto, ele dirigiu o caminhão, ele vai contar essas histórias por aí afora. Teve uma época da vida dele que diz que trabalhou numa agência de marketing e que o chefe dele chegava para ele e dizia, invente uma doença que nós vendemos o remédio. Aí diz que essas doenças modernas não são criadas por médicos, são criadas por especialistas em marketing. E aí é síndrome do pânico, do ninho vazio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nada mais é do que angústia existencial de não realizar teu sonho. Aí bota 1000 nomes, aí coloca justificativos, aí cria medicamentos, aí cria spa para a pessoa ir para lá, não sei o quê. É uma besteirada que no final não se chega a lugar nenhum. Não é que não exista depressão real, mas muito do que se chama de depressão é angústia existencial por não fazermos o que viemos fazer no mundo. É saudade de nós mesmos, é frustração diante da maneira como vivemos. Então ele vai dizer, depressão e ansiedade podem ser reais, mas também podem ser resistência, cuidado. Ao invés de autoconhecimento, autodisciplina, gratificação protelada e trabalho árduo, que é a vida de um profissional, de uma pessoa que leva a vida a sério, você se dopa com medicamento para não sentir o chamado da sua alma. E vai embora. Está sentindo bem? O medicamento fez efeito, ele está feliz. Não deveria estar vivendo dessa maneira, ele não deveria estar feliz. Porque a única chance que uma pessoa tem é não estar feliz. Se ela viver uma vida medíocre e estiver feliz, acabou ela. Vocês percebem que, como dizia minha avó, necessidade que ensina o sapo a pular? Você não realiza nada dos teus sonhos e está feliz, está perdido.
Né? Então coloca esses elementos às vezes como uma substituição da realização, que te permite viver mais ou menos bem e deixar isso para lá. Resistência e vitimização. Isso é engraçado, porque eu já convivi com isso e sei que é assim. Eu trabalho até hoje no serviço público num local onde eu trabalho próximo a vários médicos. E a diretora do local onde eu trabalho era uma cardiologista muito boa e tinha muitos pacientes. Todo dia ela chegava para a gente, atendia 30 pessoas, ela chegava e dava a estatística no final. Uma pessoa doente, 29 fazendo drama. No dia seguinte, 35, 25 fazendo drama, 5 doentes. Esses eram os dias assim, muito bons. Tinha 5, tinha 7, às vezes 10 doentes, quando muito. O resto era drama. Aí ela disse que a especialidade dela era isso que ele estava falando aí. Fazer cara de paisagem e fazer de conta que estava acreditando na pessoa. É mesmo? Você sente isso? Oh, por que você não experimenta tomar alguma coisa? Aí dava lá um remédio para dor de cabeça. Isso vai curar você. Porque, na verdade, a pessoa tinha carência e queria um pouco de atenção, não queria mais nada. Então, resistência e vitimização. 70% a 80% dos pacientes estão fazendo drama. Porque essa doença, essa cruz a carregar, é uma forma deles dizerem, dessa maneira, com essa doença, com esse problema, eu não posso fazer nada. Então, eu arrumei um culpado. Eu tenho a minha cruz, não posso fazer nada com um problema desse. Imagina, é que nem aquele, vocês já ouviram aquela piada boba dos 2 amigos que eram alcoólatras e que resolveram ir para uma pescaria, pararam de beber os 2 e resolveram ir para uma pescaria? Conhecem essa? É muito boba e muito ruim, mas bem adequada aqui a situação. Os 2 pararam de beber e resolveram ir para uma pescaria. E aí, um deles abriu a sacola do outro, cheio de garrafa de cachaça lá dentro. Você está louco? A gente não combinou que ia parar de beber? Você está levando cachaça? Não, você está me interpretando mal, rapaz. Eu estou levando cachaça quando a gente vai para o meio do mato, você sabe que lá tem cobra. Vai que a gente leva uma picada de cobra, você sabe que isso aí é bom, é álcool. Não, tá bom, desse jeito, vai lá. Aí depois ele viu uma outra sacola, e isso aí, o que é? É as cobras, já que não tem lá. Então você imagina, se eu me livro desse problema, que fria. Então eu estou sempre cultivando os problemas, porque vai que eu fico bom de uma hora para outra. Que fria. Como é que eu vou